Queridos, vamos juntos para a leitura da palavra que está em Lucas 7, quero ler do verso 36 ao verso 50, mas eu vou ler pausadamente na medida em que a gente for avançando aqui no sermão, aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Lucas 7, 36 a 50. Lucas nos conta o encontro de Jesus com uma mulher sem nome. O evangelista Lucas não nos conta o nome dessa mulher, mas ela era conhecida como uma mulher pecadora. Ela era conhecida na cidade como uma mulher de má fama. E ao longo de sua caminhada, Jesus encontrou, na verdade, com 3 mulheres sem nome: a mulher pecadora, a mulher samaritana e a mulher adúltera. Lucas preserva o nome, não nos conta o nome dessas mulheres. A ênfase está no milagre, na cura, no perdão, no que Jesus fez na vida dessas mulheres, e não necessariamente na mulher ou no passado dessas mulheres, mas naquilo que Jesus operou na vida delas, não é? As 3 foram perdoadas por Ele. A mulher pecadora, por ter sido perdoada por Jesus, e talvez esse encontro com Jesus tenha acontecido numa ocasião anterior a esse momento que Lucas nos conta, que está aqui registrado, ela está muito agradecida, ela está com seu coração cheio de gratidão, e ela toma uma iniciativa e demonstra esse amor, não é? Esse gesto de adoração de uma maneira tão intensa, tão presente, não é? Que choca as pessoas que estão ali, não é? Na casa do fariseu, de Simão, o fariseu, não é? Ela está muito agradecida e ela quer demonstrar isso. E ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. E o texto sagrado diz que depois de ter sido ungido, ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E é algo que choca todo mundo fica extasiado. É interessante que as mulheres, elas têm essa capacidade de nos surpreender com gestos que estão, muitas vezes, para nós homens, restritos a apenas uma palavra, apenas um sorriso. Mas a mulher, ela transcende isso. Normalmente a mulher, ela quer de alguma maneira manifestar essa gratidão, esse momento como muito especial na vida dela. E as mulheres têm e transitam muito bem nisso, não é? E vez por outra você é surpreendido com alguma coisa, porque a sua esposa, a sua mãe, a sua namorada, a sua noiva fez alguma coisa, você se assusta, achando que há um certo exagero aí em alguma dessas questões aí colocadas, né? Ou praticadas. Por que era tão difícil para Simão crer em Jesus, não é? Essa é uma resposta que Lucas dá no texto. Porque foi tão difícil, porque era tão difícil crer em Jesus, porque Simão teve tanta dificuldade quanto a isso, não é? Quando Jesus anuncia a sua mensagem redentora, os religiosos, os intelectuais, duvidaram da autenticidade dela. Os religiosos desprezaram essa mensagem porque eles já tinham a lei de Moisés, eles já tinham um conhecimento que excedia a todos os outros possíveis informações a respeito de Deus. E aí chega Jesus, e aí eles dizem: nós não precisamos de uma nova mensagem, nós já temos toda a orientação na lei, nós já temos o Pentateuco, nós já temos todas as informações. E há um momento em que João vai nos contar que alguém diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, não é? Era um comentário feito, né, a respeito daquilo que Jesus estava ensinando, do que estava sendo ensinado. Mas
Pode vir alguma coisa de uma cidade minúscula, gente sem expressão, pode vir alguma coisa boa de lá. Os versos 36 e 38, se você está aí, você pode nos acompanhar, não é? Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Os dois personagens aqui que nos conta o texto, o fariseu e a mulher, demonstraram um nível de amor e de adoração, só que bastante diferenciados um do outro em relação à presença de Jesus. Talvez o fariseu estava preocupado apenas com um gesto de convidar um mestre que era reconhecido como Jesus para jantar em sua casa, mas sem nenhuma preocupação de demonstrar qualquer tipo de afetividade nisso. Mas está ali uma mulher, e o texto é muito sutil, Lucas escreve com muita maestria. A mulher não fala uma palavra, não há uma palavra dessa mulher na narrativa de Lucas, mas ela usa uma linguagem que é a linguagem mais comovente que existe: lágrimas. As lágrimas é a maneira mais efetiva de falarmos algo, seja da alegria, seja do momento difícil que estamos vivendo, seja da expectativa em relação a alguma situação, seja no nosso clamor, no nosso momento devocional, no nosso momento aos pés do Senhor. Como é gostoso nós estarmos diante do Senhor no momento devocional, lendo um texto bíblico, e de repente o Espírito Santo nos leva ao trono da graça, e aí de repente você se emociona com aquele texto, de repente você se vê assim: puxa, isso é para mim, Deus está falando comigo, é uma resposta de Deus. Como é precioso, e como nós temos perdido isso, meus irmãos, porque a correria, o dia a dia, a nossa agenda, nós estamos sempre atarefados com muitas coisas, e de repente a gente perde essa oportunidade de estarmos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Essa mulher não consegue conter as lágrimas, ela chora, e o choro é tão intenso que molham os pés de Jesus. E Lucas nos conta que ela solta os cabelos num gesto de ternura, mas que causa escândalo nos convidados que ali estavam. Uma mulher no Oriente não soltava os cabelos em público, ela não podia fazer isso. Ela fazia isso dentro da sua casa, junto com a sua família, com seu esposo, com seus familiares, mas nunca em público. Ela solta os cabelos e ela manifesta assim esse gesto de cuidado com o Senhor. Não foram lágrimas de remorso, foram lágrimas de gratidão, extravasando emoções de amor. Quando a gente fala sobre os filhos de Deus obedecem por amor, a gente está pensando de que maneira a gente pode demonstrar amor, porque nós podemos obedecer, mas sem amor, podemos obedecer sem alegria, podemos obedecer por uma imposição, por uma obrigação, pelo medo de sermos punidos. Então de repente você vem à igreja para de alguma maneira você dizer para Deus que essa semana você quer ser abençoado, e se você não vir à igreja, de repente alguma coisa ruim acontece e você diz: opa, semana passada eu não vim ao culto, eu preciso vir, porque alguma coisa acontece, e é um medo e não amor.
nessa relação, e isso se torna mecânico, se torna uma relação mecânica. Nem sempre o choro é de arrependimento, a gente sabe disso. Pastor, qual é a diferença entre arrependimento e remorso? Quando uma pessoa chora por remorso e quando uma pessoa chora por arrependimento? O remorso provoca dor, sem o desejo de mudança. Você chora por remorso, mas não há nenhum desejo de que você faça algo diferente na sua vida. É aquele momento ali, aquela situação. Aí você continua fazendo, depois você chora de novo, e depois você chora de novo, mas continua fazendo. O arrependimento não. O arrependimento nos impulsiona a uma mudança de vida. Alguma coisa eu preciso fazer diferente. Eu não posso continuar repetindo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, tratando as pessoas do mesmo jeito. Eu não posso continuar sendo quem eu sou. Eu preciso de uma experiência de transformação na minha vida. É aquela pessoa que chora de remorso por ter ofendido você, magoado você, por ter feito algo que te entristeceu, mas passado alguns dias a pessoa faz de novo. Faz de novo. Isso é remorso. Arrependimento é transformação, é mudança. Estamos impulsionados a mudar a nossa maneira. Por que Simão convidou Jesus à sua casa? Também Lucas nos responde isso. Era costume naquela época convidar um mestre, um rabi para jantar. E quando assim acontecia, a casa ficava com as portas e as janelas abertas, para que todo mundo passando por ali pudesse ver o que estava acontecendo. Quem é que está jantando aí? Quem é essa pessoa? Queremos saber o que está acontecendo, não é? Simão era mestre, era um rabi, era um fariseu, e ele tinha interesse de convidar Jesus para esse jantar, mas me parece que ele não tinha interesse nos ensinos de Jesus. E o texto vai nos contar que não há nenhuma demonstração de respeito por Jesus, o que era estranho para os costumes da época. Você já encontrou alguém que te faz perguntas, mas ele não quer saber a resposta? Ele só quer testar o seu conhecimento, ele só quer te pegar na curva, ele só quer de alguma maneira mostrar que ele sabe mais que você. Os professores vivem muito isso, né? Em sala de aula e tal. De repente levanta alguém lá fazer uma pergunta. É uma pergunta que não tem objetivo de nenhum tipo de esclarecimento. A pessoa não está em busca disso. A pessoa está querendo mostrar para você que ela sabe mais, ou que ela tem uma opinião diferente, e que ela pode discutir de igual para igual com você. Era mais ou menos essa situação aqui. Simão não beijou Jesus, não o recepciona com esse gesto de saudação. Simão também não lavou os pés de Jesus, ou alguém da casa faria isso, mas me parece que Simão não deu essa ordem para que isso acontecesse. Simão considerava Jesus inferior a ele. Eu estou num nível superior a você. O verdadeiro arrependimento, irmãos, gera em nós adoração diferente. Pois na adoração nós reconhecemos a nossa impotência, a nossa pequenez, a nossa dependência desse Deus todo soberano, poderoso, a quem nós dirigimos a nossa adoração, o nosso louvor. Então nós não estamos em pé de igualdade, nós não estamos tentando convencer Deus de nada. Nós estamos na presença dele, clamando a sua misericórdia, a sua bondade, e não temos nada para oferecer, nada. Nós oferecemos
o nosso coração e sabemos que Ele está simplesmente nos aceitando pela sua graça e pela sua misericórdia. Verso 39 a 40. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, perceba o detalhe que Lucas nos conta. O fariseu não falou isso, não verbalizou. Ele disse a si mesmo, ele pensou com ele mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Por que é tão difícil compreender a emoção que a graça salvadora gera e gerou na vida dessa mulher, no coração daquela mulher? Por que é tão difícil para nós entendermos a emoção de alguém que encontra com Jesus, se encontra com Jesus? Alguém alcançado pela graça. Porque é difícil para nós entendermos que alguém possa sair e possa testemunhar a sua fé, e possa desejar que a sua família seja alcançada, e possa desejar que esse perdão de Deus alcance as pessoas em sua volta. Eu não sei se você já teve essa experiência, quando você aceitou Jesus, nos primeiros dias da sua caminhada, você queria que toda a sua família também aceitasse a Cristo. Você queria que todo mundo ali realmente se rendesse aos pés de Jesus. Você queria estar em todas as atividades da igreja, fossem elas quais fossem. Você queria estar lá. Que dia vai ter culto? Não, vai ser o culto das mulheres. Estou lá. Vai ser o culto da melhor idade. Estou lá. Vai ser o encontro com os surdos. Não, eu vou. E uma das coisas que já disseram que é a pior possível para nós são os irmãos mais velhos, né? Porque vai chegar alguém e vai dizer para essa pessoa assim: oh, menos, daqui a pouco passa essa vontade. Daqui a pouco, lá na sua empresa, vamos começar um grupo de oração na hora do almoço. Iniciativas que demonstram essa gratidão, essa emoção, dessa graça salvadora, e gerou no coração daquela mulher essa atitude, e também na vida daqueles que um dia foram alcançados por essa graça. Olha o que Simão fala, né? Se este homem fosse profeta, na verdade ele não fala, ele apenas fala para si próprio. Se este homem fosse profeta, rapaz, se esse homem que diz que é aí o Filho de Deus, profeta, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria essa mulher tocar nele. Se ele realmente fosse de Deus, ele não permitiria que uma mulher com essa reputação, com esse testemunho, fizesse algo. Ele colocaria ela para fora. Ele impediria que ela se aproximasse dele. Ele pediria que os serviçais da casa fizessem alguma coisa: tira essa mulher daqui. Mas Jesus não diz nada, e essas coisas acontecem, e Jesus permite que isso aconteça. Agora, o que o texto nos conta, irmãos? Que Jesus sabe o que está no nosso coração. Isso é aterrorizador e ao mesmo tempo abençoador, né? Porque se Jesus sabe o que está no meu coração, não há como eu fazer qualquer malabarismo aqui para talvez convencê-los de alguma coisa. Mas Jesus sabe o que está no nosso coração. E o texto diz, ele disse para si mesmo, ele pensou consigo nas suas considerações pessoais, já que ele estava querendo realmente, de alguma maneira, evidenciar que ele era superior a Jesus. Ele então disse: pisou na bola feio, Poxa vida, ele que diz que é o Filho de Deus, está pregando aí as boas novas do Evangelho, o arrependimento, né?
Jesus fala publicamente. Jesus responde à pergunta que estava no coração de Simão, naquilo que ele estava pensando. Digo-lhes a verdade: nenhum profeta é aceito em sua terra. Essas palavras foram ditas por Jesus quando ele não consegue operar nenhum milagre em Nazaré. O texto sagrado vai nos contar que lá em Nazaré, na cidade onde Jesus foi criado, onde as pessoas conheciam Jesus, a família de Jesus, os irmãos de Jesus, ele não opera nenhum milagre. E aí ele diz assim: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. E aí Simão tem essa informação de que Jesus tinha afirmado que ele é um profeta, mas que não tinha encontrado na própria cidade aonde ele fora criado esse reconhecimento. Mas o texto diz que Jesus olha para essa mulher que não merecia consideração da sociedade, que não era alguém bem vista ali, mas o Senhor não nos trata, não trata cada um de nós na base do nosso mérito. Ele trata conosco na base da sua graça, naquilo que é exatamente a nossa carência. A mulher precisava de perdão, Simão achava que não precisava de perdão. Quem tem pouca consciência da necessidade de perdão, pouco entende o tamanho do amor de Deus. Se você acha que os seus pecados não são tão graves, e que na verdade você tem até mais crédito com Deus do que muitas pessoas, essa ideia do tamanho do amor de Deus por você, por nós, não é compreensível. A oferta do unguento dessa mulher representa a determinação de mudança de vida. O arrependimento nos leva a ver a realidade do nosso pecado. O arrependimento nos leva a fazermos entregas daquilo que nos escraviza, daquilo que nos maltrata, daquilo que nós tentamos resolver por nós mesmos e não conseguimos. Então nós entregamos o nosso passado, nós entregamos aquilo que fizemos ao longo da nossa vida, da nossa história, nós entregamos a Jesus. Nós contamos para Jesus que nós não somos boa coisa, mas é a graça de Deus, é o amor de Deus. Então eu não carrego novamente essa situação e não preciso novamente ficar sendo lembrado a respeito de algo, porque eu entreguei ao Senhor Jesus. Aquelas coisas que nos escravizam, nós entregamos a Jesus. Eu e a Moab participamos e vivemos um tempo acompanhando uma pessoa que era dominada por Satanás, escravizada por Satanás. E essa mulher, em várias oportunidades que estivemos com ela para orar por ela, pela libertação dela, pela cura da sua vida, libertando-a da escravidão do diabo, o diabo se manifestava com uma fúria tremenda. E eu me lembro de algumas vezes que o marido dela tentando contê-la, o marido dela, tamanho do Tiagão ali, um pouco mais baixo, mas esse corpo assim, pegava o marido e jogava na parede. No dia que nós estivemos ali, nós fomos decididos ali, jejuamos, pedimos que a igreja intercedesse, que nós vimos para a casa daquela mulher. Estourou o transformador da rua, uma explosão, apagou tudo dentro de casa. No escuro, com a pessoa endemoniada, eu falei: meu Deus,
que eu faço? Sou um homem, o que eu sou? Mas eu me lembro que depois de toda essa batalha e o dia que ela entregou a vida realmente a Jesus, ela pegou um saco e colocou tudo que ela tinha, e toda a experiência religiosa dela, tinha de tudo ali, né? E entregou na minha mão. Me disse: pastor, não quero mais isso na minha vida, leve embora. E saio eu com aquele saco. O que eu faço com isso, cara? Tem umas histórias. Tem umas histórias. Então é a bebida que te escraviza. Tem que ter entrega. Você tem que entregar. Porque na casa de alguns crentes tem um altar. No altar tem uísque, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Aí alguém diz assim: é para os meus amigos. Os meus amigos vêm em casa. Esses seus amigos, se não tiver Jesus, vai tudo para o inferno, com uísque e tudo. Ontem nós ouvimos aqui o testemunho do missionário dizendo que ele jogava bola e aí um dia sentou perto dele um rapaz e ele foi inquietado para falar de Jesus para essa pessoa, para testemunhar a sua fé. Mas ali não é o ambiente, está todo mundo ali suado, jogando bola, não sei o quê. E ele: depois eu falo. Naquela noite aquele rapaz teve um infarto, morreu. E ele ficou se perguntando: hoje é o tempo, hoje é o dia. O que te escraviza? Então, o desejo de mudança é incapaz de garantir a nossa transformação. Por isso nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de fé, nós precisamos caminhar juntos, e elas precisam caminhar juntos em nossa experiência. Então, nós precisamos fazer entregas daquilo que nos escraviza, dessas lembranças, dessas coisas que vão nos escravizando, nos chicoteando, e nós passamos a vida toda sendo chicoteados. Verso 41 e 43. 2 homens, a história que Jesus conta, a parábola que Jesus conta para Simão. Simão, 2 homens deviam a certo credor. Um deles devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Nenhum dos dois, nem quem devia muito, nem quem devia pouco. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Quem em muito é perdoado, em muito quer amar. Irmãos, se Jesus fosse apenas profeta, ele não perdoaria os pecados. Mas ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, e por isso ele aceita dialogar conosco e com todos, porque o diálogo de Jesus comigo parte de que ele discerne o que está no meu coração. E é por isso que ele se aproxima de nós, é por isso que ele vive batendo na porta do seu coração, mesmo você questionando algumas coisas a respeito da verdade da fé. Algumas pessoas que vêm à igreja, talvez para alimentar um espírito crítico, mais focados em falar alguma coisa do que foi falado, do que foi dito, questionamento a respeito daquilo que está sendo ensinado. Mas Jesus discerne o nosso coração, mas mesmo assim ele continua nos provocando a um diálogo. E aqui Jesus trata Simão com simpatia,
apesar da atitude arrogante da parte de Simão. Ele trata com simpatia, mesmo sendo diminuído. Ele trata a mulher com ternura. Simão e a mulher. Versos 44 a 50. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Quem tem pouca necessidade ou consciência da necessidade de perdão, pouco entende o tamanho do amor de Deus por nós. Essa mulher não merecia a consideração da sociedade, essa mulher não merecia a consideração de Simão, mas novamente aprendemos no texto que Deus não trata conosco por mérito, mas trata conosco na base da sua graça, daquilo que é exatamente a nossa carência. Jesus está mostrando para Simão: Simão, se existe algum pecador aqui nessa casa, é você. Você é o pecador nessa casa, porque a mulher, essa mulher, já está perdoada. Já foi manifestado na vida daquela mulher o perdão pela sua vida, seu passado, sua história, seus problemas. Irmãos, o que nós aprendemos nessa parábola de Jesus? O problema não está na quantidade de pecados, o problema está no tamanho da nossa consciência. Se realmente entendemos que esse pecado, que talvez não seja tão grave quanto o pecado de tantas outras pessoas que você conhece, porque normalmente nós fazemos essa linha de comparação, não é? Não, eu tenho os meus pecados, eu reconheço que tenho os meus, mas tem gente pior que eu. Nossa, como tem. Eu já contei aqui a história daquele homem que veio falar comigo e disse que tinha umas discussões feias com a esposa, mas que nunca tinha encostado a mão nela. O irmão dela, a irmã dela já tinha apanhado do marido, mas ele não. Interessante esse nível de comparação que nós fazemos. Nós não procuramos alguém que possa nos inspirar a uma vida de coerência, de santidade. Nós procuramos alguém que, não, mas meu vizinho, nossa, não, meu cunhado, nossa. Então, o problema não está na quantidade de pecados, o problema está no tamanho da nossa consciência, de que esse pecado, grande ou pequeno, conhecido ou não, tem destruído a nossa vida, tem nos aniquilado como pessoa, tem tirado de nós uma autoridade espiritual, uma vida de santidade. O problema não está no quão graves são os seus pecados, o problema está na falta de consciência de que nós, seja qual for o tamanho do pecado, precisamos do perdão de Deus. Quem é esse que até perdoa pecados? A mulher entra ali na casa de Simão, debaixo da justiça, e sai debaixo da graça. O que faz uma pessoa, irmãos, mudar de vida, não é ela ter recebido uma bênção de Deus,
Não é ela ter sido curada fisicamente. Tem muitas pessoas que são curadas fisicamente. Tem gente que é curada de câncer, tem gente que é curada de situações mais estranhas, de doenças, de acidentes e de tudo isso. Tem gente que tem esse testemunho, mas não é isso que faz as pessoas mudar de vida, porque tem pessoas que passaram por experiências muito traumáticas em relação à sua saúde, que ficaram internadas, entubadas, e ficaram em UTI, e sai de lá e continua fazendo as mesmas coisas. As pessoas tinham uma expectativa que depois da pandemia o mundo mudasse, porque assim, puxa, nós todos fomos colocados de joelhos diante de um vírus, e todo mundo aflito com essa questão. Então o mundo, as pessoas vão mudar, haver mais misericórdia, mais graça, mais bondade, as pessoas serão mais solidárias. Passamos pela pandemia, e o que a gente vê é um afastamento maior e maior da vontade de Deus. Então, o que faz uma pessoa mudar de vida? Ela vir à igreja todo domingo, ela ter um testemunho de cura, ela ter uma experiência de uma libertação em relação a alguma experiência de passado. O que faz uma pessoa mudar de vida? Ela é entender que todos os seus pecados, todas as suas limitações, todos os erros, aqueles que todos sabem e aqueles que só você sabe, foram perdoados, estão perdoados. O que faz uma pessoa mudar de vida, o que faz eu e você realmente obedecermos a Deus por amor, é compreendermos que a nossa história, a nossa vida, os nossos pecados, os nossos erros, aqueles que todos sabem, aqueles que só eu e você sabemos, foram perdoados. Sua fé a salvou, vá em paz. A minha pergunta para você nessa manhã, e você que está em casa também: você é salvo? Não enrola na resposta. A pergunta é direta, a resposta é direta. Você é salvo? Essa pergunta, irmãos, extremamente importante, porque você pode enrolar em qualquer outra resposta aí. Você vai vir no culto à noite? Não sei, eu acho que vou. Mas não sei muito bem não. Você vai casar esse ano? Poxa, estou pensando. Você vai fazer esse curso? Estou pensando. Mas essa aqui, você é salvo? Você tem de responder sim ou não. Sou salvo por Cristo Jesus. Não existe maneira de você enrolar esse negócio. E não saia daqui sem essa certeza, porque a gente sabe o quanto isso é importante, porque diz respeito à eternidade. Qualquer outra pergunta diz respeito a esse mundo. Mas se você é salvo, diz respeito à eternidade. Salvação é a mudança do estado de condenação em que nós nos encontrávamos por causa do pecado, para o estado de bem-aventurança, para a qual nós somos conduzidos pela graça de Deus. Olha o que diz Paulo aos Colossenses: Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Uau! Somos salvos por Cristo Jesus. Agradeça a Deus pela salvação. Agradeça a Deus porque em algum dia você entendeu a obra que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário.
e nos concede gratuitamente, sem qualquer tipo de exigência, sem qualquer tipo de mérito. Isso é fantástico, isso é extraordinário. Este evangelho é pregado aqui no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra, no Haiti, na Venezuela, na Argentina, em qualquer lugar, no Afeganistão, qualquer lugar.